em Hebreus, queridos, capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Hebreus 4, versículo 1 ao 2. A palavra de Deus, ela fala assim: portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foi unida por meio da fé com aqueles que a ouviram. Amém, queridos? Queridos, esse texto nos deixa claro, queridos, que nós temos uma promessa. Talvez a promessa, queridos. Talvez essa seja a promessa de Deus para as nossas vidas. E qual é essa promessa? A promessa de entrar no descanso. De entrar no descanso de Deus, queridos. De viver uma vida debaixo do descanso de Deus. De entrarmos no descanso de Deus. Essa é a promessa, queridos. Que em tempos de tribulação precisamos relembrar. Tempos como esse que nós estamos vivendo, queridos. Tempos em meio de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta insegurança política, de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos lembrar dessa promessa, que nós, eu e você, em Cristo Jesus, nós podemos entrar no descanso. Entrar no descanso de Deus. Mas existem coisas, queridos, que podem roubar o descanso de Deus das nossas vidas. Podem roubar. Temos várias áreas das nossas vidas, queridos. E nós podemos ter cansaço mental, cansaço físico, às vezes num dia longo de trabalho físico, queridos. Você está simplesmente cansado fisicamente. Você deita, dorme, descansa, dorme aquele sono gostoso quando você está cansado depois de um dia de trabalho. Só que o grande problema, queridos, quando o desgaste ele atinge a nossa alma. Quando a nossa alma está cansada. Quando a nossa mente está cansada. Você já viu que o cansaço físico é diferente do cansaço mental? Se a mente não descansa, queridos, ou não entra no descanso, não conseguimos descansar o nosso corpo. Descansar a mente, queridos, não é algo tão simples assim. Muitos sofrem da síndrome do pensamento acelerado. O Augusto Cury fez uma tese sobre isso. É a mente acelerada, a mente que não para, a mente que não descansa. Sempre pensando, preocupado, pensando, e não encontra um lugar de descanso. O mundo, ele oferece vários tipos de tentativa de descanso. Entretenimento, leitura, festa, álcool, happy hour, todas essas coisas são oferecidas para tentar levar as pessoas ao descanso. O happy hour, queridos, ele foi criado para ser um entretenimento depois das 18 horas. O maior índice de suicídio, queridos, é próximo das 18 horas. Próximo das 18 horas. Mais ou menos o horário que Deus vinha ter com aquele buraco, aquele vazio do final da tarde. Conseguem me entender? As pessoas não conseguem encontrar um descanso. Uma vez nós estávamos abrindo a igreja em São José dos Pinhais, muitos conhecem. Eu estava auxiliando, ajudando ali os pastores, às vezes fazer uma palavra, eu estava auxiliando ali na liderança, da abertura da igreja, do início da igreja. E a nossa semana, quando eu casei com a Kelly, em 2011, 2013, quando nós casamos, queridos, a nossa semana era bem corrida. Segunda-feira nós tínhamos descanso, terça eu dava aula na igreja, quarta nós tínhamos grupo familiar que nós liderávamos, quinta nós íamos para um grupo familiar,
que na sexta nós fazíamos a abertura da igreja, sábado eu ajudava nos jovens e domingo tinha culto. Essa era a nossa semana à noite. E durante o dia, queridos, eu e a Kelly calculamos, quando nós casamos, nós calculamos tanto de dinheiro que nós precisávamos. Então nós precisamos disso para pagar aluguel, água, luz, isso para comprar comida, ok. Fiz o cálculo de quantas horas eu precisava trabalhar na academia, ajustei meus horários, trabalhava das 6:30 da manhã na academia até o meio-dia, ia para casa, almoçava, 2 horas ia na igreja para servir a igreja. Ficava lá à tarde ajudando na igreja e à noite a semana inteira lotada. Chegou numa sexta-feira que eu estava extremamente cansado. Eu falei, nossa, eu preciso, sei lá, preciso ver um filme, preciso mexer um pouco na internet, sabe, procurando algumas coisas. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que pregar, eu vou orar. Queridos, eu orei 10 minutos. A presença de Deus me envolveu, queridos. Fui eu. Restaurou as minhas forças. Restaurou as minhas forças. Mas geralmente a gente aponta para algo, preciso mexer na internet, preciso ver um filme, preciso comer uma pipoca, preciso sair, preciso ir jantar, fazer alguma coisa diferente. Não é assim quando nós estamos cansados? E nós muitas vezes esquecemos de entrar na presença de Deus. Olha que interessante, Hebreus 4, versículo 2, o texto que nós lemos. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho nos foi anunciado a cada um de nós, exatamente como aconteceu com eles. Eles quem? O povo de Israel, o povo que foi liberto do Egito. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidas por meio da fé com aqueles que a ouviram. O texto de Hebreus 4, queridos, o autor faz uma comparação entre o povo de Israel, aquele povo que foi tirado do Egito, e nós que ouvimos as boas novas. Eles ouviram as boas novas da libertação, queridos, eles foram libertos, eles ouviram isso assim como nós. Ao contrário deles, queridos, porque eles não misturaram aquilo que eles ouviram com a fé. Eles não misturaram com a fé. E nós vemos essa história, querido, em Êxodo capítulo 15, 16 e 17. Deus salva milagrosamente o povo, tira o povo, envia as 10 pragas, levanta Moisés. Moisés confronta Faraó, ele envia as 10 pragas, ataca os 10 deuses do Egito, derruba esses 10 deuses com as 10 pragas, tira aquele povo, o povo sai cheio de despojos. É celebrada a primeira Páscoa, queridos, nós vamos ter a Páscoa nos próximos dias. É celebrada a primeira Páscoa, eles sacrificam com o cordeiro, passam o sangue nos beirais das paredes, simbolizando a cruz de Cristo. O anjo da morte passa por cima, não destrói as casas onde o sangue está colocado. O povo sai, eles chegam diante do mar. Moisés tenta orar a Deus. Imagine Moisés, queridos, imagine Moisés gago, tentando orar a Deus, nervoso. O faraó vindo atrás dele, ele com o mar na frente. Deus fala, não ora, Moisés, põe a vara ali no mar, anda, marche, não é para ficar orando. Imagine um gago orando assustado, queridos, com medo. Ele põe a vara, o mar se abre, eles passam, eles são libertos, queridos. Deus é maravilhoso com esse povo, eles veem sinais, prodígios, maravilhas. Um povo que estava quebrado, queridos, quebrado pelo menos lá 370 anos, queridos, como escravos no Egito, sem R$1 no bolso, queridos. Eles saem com despojos, eles saem ricos daquele lugar, pelo menos 2 milhões de pessoas, queridos. Consegue imaginar isso? Um milagre, queridos. Imagine você conduzir 2 milhões de pessoas no deserto, queridos. É um milagre, é só por Deus. Até que esse povo chega em Mara. Mara, as fontes de Mara, ou Mar. Abra comigo em Êxodo capítulo 15, versículo 23 e 24. Êxodo capítulo 15, do 23 ao 24. Daí você já pode deixar sua Bíblia aberta em Êxodo. Nós vamos ler alguns versículos. Êxodo capítulo 15, versículo 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus fala. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou. Repita comigo no seu carro, murmurou.
murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Queridos, aqui começa a murmuração desse povo, a reclamação, porque as águas eram amargas. Eles começam a reclamar, a murmurar, queridos. Mara significa amargo, amargura. E eles chegam nessas fontes, queridos, e eles não conseguem beber. E hoje, queridos, o tema da minha mensagem é ladrões do descanso. E o primeiro ladrão do descanso que eu quero conversar com vocês, queridos, é a murmuração. Um dos primeiros ladrões de descanso. Queridos, essa palavra, queridos, é uma palavra profética para esse tempo, para nós. Eu sinto no meu espírito, queridos, que Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar conosco como igreja local. Para nós discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Assim como aquele povo, queridos, viu sinais, prodígios e maravilhas, saiu daquela terra, saiu da escravidão e entra em um caminho difícil, queridos. Eu e você saímos da escravidão, saímos do Egito. E hoje, no período que nós estamos andando em um tempo difícil. E nós corremos a mesma tentação desse povo. E o primeiro ladrão de descanso, queridos, é a murmuração. E eu quero falar para você hoje, não é tempo de murmurar. Não é tempo de reclamar. Não é tempo de falar mal da situação, da circunstância. Queridos, imagine você andar num sol escaldante do deserto, queridos. Um sol ferrenho, areia, queridos, refletindo o sol, cansado, subindo e descendo duna. É lógico que esse povo estava com sede, queridos. Imagine você olha a água, você fala: nossa, chegou o nosso descanso. E quando você põe a água na boca, a água é amarga. Você consegue entrar na circunstância que eles estavam vivendo? Nós conseguimos fazer um paralelo com a circunstância que nós estamos vivendo hoje. E esse povo murmura aqui. A murmuração nos faz focar nas coisas que não estão dando certo. A murmuração, queridos, nos faz focar nas coisas que não estão dando certo. A murmuração, queridos, ela é contagiante. Começa com um e começa a se espalhar. A murmuração é um veneno, queridos. Focamos nas coisas que não dão certo, focamos na falta. O povo no deserto só murmurava. Nós estamos em tempos difíceis, queridos. Nós não negamos. Estamos em tempos difíceis, sim. Só que nós não murmuramos, nós não olhamos aquilo que está faltando. Nós não olhamos a falta. Falta o tempo hoje, que é mais confortável, que tem nossos ventiladores, um lugar legal. Falta, queridos. Só que graças a Deus que nós temos esse lugar para compartilhar a palavra de Deus. Por isso nós não murmuramos, nós agradecemos. Muito obrigado, Deus, porque nós temos esse espaço. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está trabalhando. A murmuração, queridos, é um ladrão do descanso. Passa-se um pouco, queridos, Deus reafirma com o povo a sua aliança e manda eles seguirem. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 15, versículo 25 e 26. Olha lá, Êxodo 15, 25 e 26. Olha o que a palavra de Deus fala. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Moisés joga um pedacinho de madeira, a água se torna doce, o povo bebe, e Deus, na sua misericórdia, reafirma a sua aliança. Cumpram os estatutos, ouçam a minha voz, sigam em frente, não murmurem. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Fala e reafirma, e mais uma vez fala. Por isso que Deus, Ele é longo. Deus tem um longo ânimo. Única coisa que nós não podemos confundir, queridos, presta atenção, é longanimidade com impunidade. Deus, Ele é longânimo, queridos, mas Ele não deixa impune aquilo que nós fazemos em rebeldia contra Deus. Amém?
Nós sempre precisamos achar o equilíbrio. Ah, Deus é longânimo, então eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, vendo as coisas na internet do jeito que eu vejo de qualquer jeito, vivendo. Queridos, longanimidade não é impunidade, amém? De Mara, queridos, eles chegam a Elim. Elim é um lugar profético, queridos. Elim é um oásis de 70 palmeiras, 12 fontes de água. Elim é um lugar de descanso em meio ao deserto. Tem toda uma simbologia profética. As 70 palmeiras, os 70 discípulos, as 12 fontes de água, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Judá, 12 tronos que vão julgar, dois grupos de 12 tronos. Então tem todo um simbolismo profético. Elim é um simbolismo profético. Daí eles saem, queridos, de Elim e eles vão para Sim, o deserto, porque eles iam chegar ao monte. E eles continuam a murmurar. Nós vemos isso em Êxodo 16, capítulo 2 ao 3. Vamos lá. Êxodo 16, versículo 2 e 3. Eles saem de Elim e eles entram no deserto novamente, ok? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Deixa eu abrir um parênteses. Você é líder, queridos. Às vezes você vai levar cacetado por coisa que você não fez. Amém? Até você é empresário, empreendedor, às vezes as pessoas vão se reunir para falar mal de você. Isso acontece, queridos. Faz parte do negócio. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Aqui, queridos, eles voltam a murmurar. Toda a congregação ataca Moisés e Arão. Por quê? Por causa das panelas de carne do Egito. Eles disseram: ai, que saudade das panelas de carne do pão que nós comíamos no Egito. Queridos, eles eram escravos. Você acha que escravo comia panela de carne, queridos? Comia um cozido de cebola lá, algumas coisas no meio, só para nutrir eles, para trabalhar. Só que eles começam a fantasiar o seu passado, achando que o seu passado era bom. O povo, eles eram escravos, queridos. Trabalhavam cozindo tijolos, fazendo tijolos para as construções de Faraó, carregando peso, queridos, um trabalho pesado. E eles se reúnem ali e começam a fantasiar: ah, não, nós comíamos pão à vontade. Segundo ladrão de descanso, queridos, é viver no passado. Viver no passado, queridos, é um ladrão de descanso. Pessoas que vivem no passado, queridos, elas murmuram do presente. Pessoas que ficam olhando para trás falando: aquele tempo era bom, aquele tempo era bom, elas murmuram no presente, porque vivem no passado. Não enxergam o que Deus está fazendo. Deus estava libertando o povo. Eles estavam com saudades das panelas de carne do Egito, panelas de carne que nem existiam. Paulo, ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo em frente para o alvo da minha vocação, Cristo Jesus. Esqueço das coisas que para trás ficam. E volta e meia nas nossas vidas, queridos, nós temos que estabelecer marcos e fechar ciclos. Esquecer das coisas que para trás ficam e continuar adiante. Ai, como era bom aquele tempo. Queridos, saia desse lugar. Muitas vezes ficamos presos até em tempos bons. Ah, pastor, naquele tempo Deus se movia. Naquele tempo era bom. Queridos, saia desse lugar. A Bíblia fala que melhor é o fim das coisas que o início delas. Se foi bom antes, vai ser melhor agora, queridos. Saia do passado. Viver no passado é um ladrão de descanso. Ah, pastor, mas eu não posso lembrar do passado, as coisas boas. Pode, não estou falando isso. Estou falando quando a sua alma se prende lá e você fala: nossa, esse tempo que eu estou vivendo aqui é muito ruim, era melhor quando eu vivia lá. Isso é tolice. Melhor é o fim das coisas. Nós precisamos sair do passado.
Depois dessa reclamação de fome, queridos, Deus envia o maná. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 16, versículo do 4 ao 5. Acompanha comigo lá. Êxodo 16, do 4 ao 5. A palavra de Deus fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. Deus estava provando o povo. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colheram cada dia. No sexto dia, na sexta-feira, só eles poderiam colher o dobro do sábado, amém? Era isso que o texto estava falando. A instrução, queridos, era muito clara, para que não guardassem nada, pegassem a porção do seu dia. Choveria o maná do céu, eles pegariam a porção do seu dia, eles colheriam a porção do seu dia, mas alguns colheram a mais. E esse maná que eles guardaram, o que aconteceu? Ele apodreceu e cheirou mal. Apodreceu e cheirou mal. Deus estava tentando ensinar um princípio para esse povo, que é o princípio do descanso. Olha o que Salmo capítulo 37, versículo 25 fala: Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus estava querendo ensinar a esse povo, queridos, que Ele era o seu provedor. Ele era o que provia a cada dia. Todo dia Deus ia prover o maná do céu. Por isso que Deus fala: não colhem para o dia seguinte, colhem só para o dia, a porção diária. Era isso que Deus estava querendo ensinar. O pão nosso de cada dia está disponível. Consegue me entender? O paralelo com as nossas vidas. Queridos, não vai faltar o pão. Deus é o nosso provedor. Você consegue me entender? Esse é o princípio que Deus estava querendo ensinar a esse povo, queridos. Mas o povo não quis aprender esse princípio. Eles começaram a colher a mais. Talvez um começou, vou empreender com esse pão, vou colher a mais, se para alguém faltar, eu vendo para ele. Consegue me entender? Era o princípio que Deus estava... E aqui nós aprendemos, queridos, ou nós vemos o terceiro, queridos. O terceiro ladrão de descanso: não aplicar os princípios de Deus. Queridos, quando nós não aplicamos os princípios de Deus nas nossas vidas, queridos, nós não conseguimos entrar no descanso. O muito conhecimento não processado leva à depressão. Queridos, nós temos muita informação às vezes até bíblica e teológica. Nós temos muita informação, nós vemos muita coisa, e essa muita coisa não processada, não praticada, queridos, isso começa a nos gerar depressão. A síndrome do pensamento acelerado é isso: é muita informação na cabeça e pouca prática, pouco uso. E nós precisamos aprender isso, queridos, a aplicar os princípios da palavra de Deus. Não só ter um monte de informação na nossa cabeça, um monte de coisa. Por isso, quando eu falo, queridos, cuidado com o que vocês ouvem na internet. Queridos, não fiquem ouvindo coisas na internet. Não fiquem enchendo a cabeça de informação. Não fiquem... Por quê? Porque vai dar indigestão, queridos. Vai estar cheia, a cabeça cheia e pouca prática. Pratique aquilo que Deus tem falado a você no teu devocional, no teu quarto de escuta. Tiago nos diz para sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Jesus nos ensina a construir a casa sobre a rocha. E a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Quando vivemos os princípios da palavra de Deus, podemos entrar no descanso de Deus, queridos. É a fé em ação. Todo o princípio de Deus que nós quebramos hoje, queridos, Ele vai nos quebrar lá na frente. Se você quebra um princípio hoje aqui, queridos, Ele vai te quebrar lá na frente. Ele vai te quebrar. Por isso nós temos que ouvir e praticar. Todo o princípio que nós quebramos hoje, queridos, Ele vai nos quebrar lá na frente. Em momentos de crise, que temos a oportunidade de praticar a obra da fé.
Nesse momento que nós estamos vivendo, de insegurança, é o tempo de praticarmos a obra da fé. É o tempo que Deus separou para a nossa geração de praticarmos a obra da fé. A igreja ela não vai ser destruída, a igreja não vai parar, queridos. O cristianismo foi misturado na sociedade, não adianta as pessoas se levantarem e quererem destruir a igreja, tirar o cristianismo da sociedade. Isso é impossível. A igreja sobreviveu a várias guerras, perseguições. Essa é a nossa geração, é o nosso tempo. É o tempo de nós vivermos aquilo que Deus tem separado para nós e com alegria, assim como no passado foi, queridos. Conseguem entender? É tempo de viver os princípios, é tempo de viver a alegria, é tempo de viver superar, queridos. É tempo disso, é tempo de praticar os princípios da palavra de Deus, de descansar em Deus, de entrar no descanso. Só que para entrar no descanso nós precisamos viver e compreender os princípios da palavra de Deus. Já falamos de 3 ladrões de descanso, queridos. A murmuração, viver no passado e não cumprir os princípios. E nós vamos chegar no 4º princípio agora, no 4º ladrão, queridos. Eu gostaria que você abrisse em Números, capítulo 13. Números é depois, logo depois de Êxodo. Número, capítulo 13, versículo 32 e 33. Enquanto você vai abrindo, eu vou contando a história. Se desenrolou Êxodo, queridos. Você sabe da história, eles foram, Moisés foi dando as instruções, Moisés sobe o Sinai, desce com os 10 mandamentos, as coisas vão acontecendo, e de repente eles chegam, queridos, em Números capítulo 13, na porta da terra prometida. Eles passaram o tempo no deserto, estão olhando para a terra prometida. E quando eles estão olhando para a terra prometida, Moisés separa 12 príncipes do povo e envia os 12 espias para espiarem a terra, para ver como que a terra era. E nós chegamos em Números, capítulo 13, versículo 32 e 33, queridos, com a resposta desses espias. A palavra de Deus fala assim: e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Não sei como que eles chegaram a essa conclusão, que eles não sei se eles fizeram uma pesquisa perguntando para os gigantes: o que vocês acham da gente? Vocês olham para a gente como gafanhoto? Para eles chegarem a essa conclusão. Mas eles se olhavam como gafanhotos e achavam que eles também olhavam para eles como gafanhotos. Muitas vezes a gente acha que as pessoas acham coisas da gente que não tem nada a ver com isso. É simplesmente reflexo daquilo que a gente acha de nós mesmos. Os espias trazem o relatório, queridos. 10 espias, queridos, trazem os relatórios das trevas. 10 espias assistiram muito jornal à noite e chegaram e falaram: ó, não dá não, vai morrer todo mundo. Não tem como, não dá para passar. Viram muito jornal à noite, ficaram com medo, trouxeram o relatório das trevas. E o povo volta a murmurar. Acreditam, eles acolhem o relatório das trevas. A murmuração, queridos, é igual à incredulidade. A murmuração é a verbalização da nossa incredulidade. Ah não, não vai dar certo, pastor, está tudo ruim mesmo, vai morrer todo mundo. A nossa incredulidade gera a murmuração. E o 4º ladrão, queridos, do descanso é a incredulidade. A incredulidade. A incredulidade, queridos, gera paralisia. De toda uma geração, queridos, que saiu do Egito, trazida com mão forte de Deus, apenas 2 entraram na terra. Apenas 2 entraram no descanso: Josué e Caleb. O resto, toda aquela geração morreu no deserto. Por quê? Por que morreram no deserto?
Queridos, o deserto era o mesmo, as circunstâncias eram as mesmas, a terra era a mesma, as conquistas eram as mesmas, era tudo a mesma coisa, queridos. Por que só Josué e Caleb? Porque Josué e Caleb, eles creram na palavra de Deus. Eles creram naquilo que Deus falou. Eles viveram a fé, eles tiveram uma ação de fé. Eles viveram aquilo que eles ouviram. O resto todos morreram, mas as circunstâncias, a lógica é a mesma. Os outros, queridos, não conheceram o descanso. A incredulidade nos impede de entrar no descanso. A incredulidade, queridos, nas nossas vidas, ela gera ansiedade. Todas as vezes que nós estamos ansiosos, queridos, é uma raiz de incredulidade dentro de nós. É uma raiz de incredulidade. Abram comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo do 6 ao 7. Filipenses 4, do 6 ao 7. Esse texto aqui, queridos, é um antídoto para a incredulidade, para a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo do 6 ao 7. A palavra de Deus fala assim: não estás ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A ansiedade, querido, se combate com gratidão. Precisamos murmurar menos e ser mais gratos. Murmuração, queridos, leva à depressão. Precisamos aprender a confiar e ser gratos. O tempo que nós estamos vivendo, preste atenção aqui, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de gratidão. É um tempo de sermos gratos. Virar a chave. Todas as vezes que a murmuração vira ao nosso coração, comece a agradecer. Queridos, eu falo isso com prioridade, queridos, porque antes de aceitar Jesus, pensa num cara que reclamava. Eu parecia aquele Mudley, lembra do Mudley? Queridos, eu reclamava de tudo, nada estava bom. A minha alma, queridos, sem Jesus, eu sou um cara murmurador, depressivo e melancólico. Eu vou procurar sempre o lado ruim das coisas. Graças a Deus por Cristo Jesus, como a palavra de Deus fala, que transforma as nossas vidas. Queridos, nós precisamos virar essa chave. O tempo está difícil? Tá. É um tempo de deserto? É. Mas é um tempo de gratidão. Vamos ser como Josué e Caleb, nós vamos entrar na terra. Olha o que Salmo 37, versículo 3 ao 7 fala. Preste atenção. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará. Não é nós que fazemos, é ele que faz. Confia, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele e ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astúcias, astutos intentos. Confia no Senhor, queridos. O mais ele fará. É você que vai fazer? Não, é ele que faz. É ele que abre as portas, é ele que te direciona, é ele que vai à frente. Temos o descanso de Deus, podemos descansar em Deus. Mateus, versículo 11, Mateus, capítulo 11, versículo 28, o último texto que eu quero ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido, é tempo de entrar no descanso de Deus. É tempo de combater esses 4 ladrões de descanso. É tempo de entrar no descanso de Deus. Você consegue me entender? Você recebe essa palavra no seu coração?